Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de Fundamentos de Administração, uma revisão deste conteúdo, fazendo uma abordagem dos principais conceitos, das principais teorias, alguns termos-chave, algumas diferenciações. Então, a aula de hoje tem o propósito de revisar todo o conteúdo que nós vimos no decorrer da disciplina. Pois bem, então, antes da gente iniciar uma discussão um pouco mais detalhada sobre as teorias ou sobre os níveis organizacionais, é importante definir as organizações. Então, essas organizações, elas são instituições formadas por grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos, que, de forma geral, se traduzem no fornecimento de produtos e também de serviços. Então, quando a gente diz que é deliberadamente orientado, é porque uma organização ela precisa ter aquela iniciativa, aquela predisposição inicial de criá-la. Você não reúne um grupo de pessoas apenas, sem nenhum direcionamento, e fala que aquilo é uma organização. Quando a gente discute organizações formais, com finalidades, com propósitos, seja na prestação de um serviço, seja na oferta de um produto, nós temos aí a deliberação orientada para atingir tal propósito, para atingir tal foco. E hoje, no mundo que nós vivemos, nós sabemos que estamos a todo instante relacionando com organizações. Então, vocês estão numa organização para fins estudantis, então com a prestação de serviço educacional, vocês têm uma relação direta com organizações, por exemplo, de segurança, organizações de saúde, organizações privadas, quando vocês vão adquirir um produto, adquirir um serviço, serviço de consumo, quando você vai presentear alguém adquirindo um produto. Então, observem que a todo instante nós estamos relacionando diretamente com organizações. E essas organizações, elas precisam ter estruturas para poder prestar ou produzir ou comercializar o produto ou serviço e precisam, obviamente, de definir estratégias, formas de se atuar dentro do mercado, dentro do mundo do trabalho. Então, as organizações, elas precisam ter essa gerência, essas pessoas que comandam a organização no sentido de atingir os propósitos aos quais uma organização ela é criada, ela é, de certa forma, desenvolvida. Pois bem, então, dentro da perspectiva organizacional, quando você tem uma estrutura para atingir objetivos, entende-se que existem os chamados recursos organizacionais, que eles incluem as pessoas que estão internas na organização, os materiais que são utilizados nessa organização, o capital financeiro disponível para essa organização investir, para ela custear suas operações, a informação, a tecnologia, o espaço, o tempo. Então, tudo isso são chamados recursos organizacionais. Esses recursos, eles precisam ser organizados e passar por um processo de transformação para atingir os objetivos os quais essa instituição, essa empresa, essa organização foi criada para atingir. Então, todo o processamento, seja de informação, seja de dados, seja no próprio produto, ou até mesmo no cliente, no caso de uma prestadora de serviço, onde o cliente vai ser beneficiado diretamente com o serviço. Então, todo esse processo de transformação faz parte da atividade organizacional. Essa atividade organizacional ela pode ser dividida em processos operacionais, processos administrativos, mas o importante é que vocês compreendam que a gestão tanto dos recursos organizacionais como também desses processos internos à organização, ela faz toda a diferença no atingimento e no alcance dos objetivos propostos da organização. Então, o profissional de administração vai atuar decisivamente dentro desse processamento,
seja no nível operacional, seja no nível administrativo, seja no marketing da organização. Então, todo esse processamento é o que diferencia uma organização com a mesma finalidade de outra. Então, uma organização que tem a mesma finalidade, tem os mesmos propósitos, mas se não tiver um processamento, um processo de transformação bem desenvolvido, bem elaborado, essa organização ela pode não ser competitiva dentro do mercado, enquanto outra organização que tenha os mesmos objetivos ou objetivos muito semelhantes, eles conseguem otimizar os resultados devido à atuação do gestor, do administrador, dentro do processo de transformação, dentro de todo o processamento dos recursos internos à organização. Pois bem, então, dito isso, vale destacar que nós temos as chamadas organizações, de uma forma geral, que é tudo e qualquer estrutura, o qual você tem objetivos e recursos para se alcançar tais objetivos. Então, a organização pode ser uma organização pública, uma organização não governamental, mas temos as chamadas empresas, que são também organizações, porém elas têm uma diferenciação das organizações públicas ou organizações não governamentais. Por quê? Porque a empresa ela tem uma finalidade. Qual que é a finalidade comum das empresas? É uma atividade com caráter mercantil, ou seja, tem que obter lucro. Ela existe para obter-se lucro. Ela pode atingir vários objetivos, mas desses objetivos é também a obtenção de lucro para que ela se mantenha no mercado. Então, a empresa é atividade organizada com caráter econômico e profissional, constituída com o fim de produzir lucros. Já se a gente pensar numa instituição de ensino, por exemplo, ela não tem esse propósito de produzir lucro. Ela vai atingir alguns objetivos, que é qualificar um grande número de pessoas, desenvolver pesquisa, desenvolver extensão, mas não tem como finalidade, por exemplo, a obtenção de lucro com suas atividades. Então, é o que diferencia aí as organizações, de uma forma geral, e empresa. A empresa é uma organização? Sim, ela é uma organização, porém, a empresa, quando a organização se caracteriza como empresa, essa organização ela tem a finalidade mercantil, ou seja, atingir lucro. Toda organização é uma empresa? Não. Tem várias organizações que não têm tal finalidade de lucro. Então, são organizações públicas, organizações não governamentais, dentre outras. Então, as organizações, de uma forma geral, elas existem na sociedade e nós estamos relacionando a todo instante com elas. Pois bem, dentro das organizações, dois conceitos são extremamente relevantes para que vocês consigam atingir os melhores resultados possíveis. Então, o primeiro conceito é o conceito de eficácia, que é uma palavra para indicar que a organização realiza seus objetivos. Pode ser índice de vendas, nível de produção, dentre outros. Então, uma organização eficaz é uma organização que atinge os objetivos que foram propostos. Então, se ela consegue atingir o objetivo, ela é eficaz. Então, quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, mais eficaz é a organização. Nós temos ainda um outro conceito, que é o conceito de eficiência. Eficiência é uma palavra usada para indicar que a organização utiliza produtivamente ou de maneira econômica seus recursos, seja matéria-prima, seja tempo, seja energia, dentre vários recursos disponíveis na organização. Então, a eficiência é um fator quantitativo. Então, se eu consigo produzir mais utilizando menos recursos, tende a ser mais eficiente a realidade produtiva de uma organização. Então, uma organização ela pode ser extremamente eficiente nos seus processos organizacionais, mas
talvez ela tenha algum problema dentro de outras áreas, áreas administrativas, área de marketing e assim por diante, que ela não é eficaz quanto ao atingimento dos objetivos. Então, ela pode produzir um produto com um custo muito baixo, mas ela não foi eficaz, por exemplo, para ampliar o seu mercado consumidor. De marketing não conseguiram ampliar o número de clientes para a carteira dessa empresa, então não atingiu tal objetivo, ela foi ineficaz, não eficácia nesse aspecto, não atingiu tal objetivo. Ou seja, ela foi eficiente na produção, mas ineficaz na ampliação da sua carteira de clientes. Pois bem, voltando à eficiência, quanto mais alto o grau de produtividade ou economia na organização dos recursos, mais eficiente a organização é. Bem, dentre esses dois termos muito relevantes para o profissional de administração na atuação dentro das organizações, vale destacar o que vem a ser a administração. Então, nada mais é do que o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização do recurso. Então, o administrador ele tem lá alguns objetivos que muitas das vezes ele vai elaborar para a empresa, ou às vezes ele é contratado e vai precisar atingir tais objetivos. Então, os empresários, os acionistas contratam um administrador para que ele consiga atingir determinados objetivos. E para atingir objetivos, ele vai utilizar os recursos disponíveis. E ele vai precisar utilizar tais recursos da melhor maneira possível, muito centrado naquele conceito de eficiência, para que, quanto mais eficiente ele for na utilização desses recursos, ele vai conseguir avançar na produtividade de um produto, na prestação de um serviço, e se tais elementos forem objetivos organizacionais, vai auxiliá-lo também a atingir a eficácia organizacional. Pois bem, então o processo administrativo ele abrange 5 tópicos principais de decisões, chamados também de funções ou processos. Então, as funções básicas da administração, nós temos o chamado PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle, mas os autores mais contemporâneos, eles classificam em 5, que é o planejamento, organização, liderança, execução e também o controle. Então, são funções muito clássicas da administração. O profissional da administração, a todo instante, ele está planejando o que vai comprar, verificando o histórico de vendas da empresa para não ter excesso no estoque, então ele tem que planejar o que vai comprar, planejar os aspectos financeiros da empresa. Olha, eu vou comprar, então eu vou ter um compromisso de pagamento com o meu fornecedor, se for à vista ou se for a prazo. Então eu preciso planejar qual é o recurso que eu vou ter disponível dentro do meu planejamento para o dia do vencimento, seja de um boleto, seja de uma nota fiscal. Então, eu preciso desse tipo de planejamento para eu conduzir as operações dentro da organização. Então, uma outra ação do profissional de administração é a organização. Aí, muito do verbo organizar. Então, ele vai precisar organizar os recursos. Vamos manter o nosso exemplo. Se ele tem que honrar com o compromisso junto ao fornecedor, ou seja, o pagamento de um boleto junto ao fornecedor, e ele vai precisar organizar recurso financeiro para isso. Se ele não for ter caixa na data específica, ele vai ter que antecipar um cartão de crédito, vai ter que buscar uma linha de crédito, às vezes utilizar o rotativo do cheque especial. Então, são alguns caminhos para ele organizar os recursos disponíveis ali para ele honrar com uma obrigação que foi assumida. A liderança, então, liderar pessoas, liderar projetos, isso é uma atribuição intrínseca do profissional de administração. A execução, então, ele também vai ter que liderar e conduzir as pessoas para executar tais funções, executar as ações necessárias, executar e utilizar os recursos que estão disponibilizados, e ainda o controle. Controles diz respeito se o planejamento que foi feito, os prazos que foram aportados, planejados inicialmente, o recurso que foi direcionado, eles estão sendo cumpridos. Então,
teve alguma coisa que saiu fora do planejado, então é preciso ter esse controle, rever o planejamento, fazer adaptações, e isso é muito comum na função do administrador, do profissional da administração. Ele planeja, mas normalmente, em virtude de uma mudança no cenário externo, uma mudança na legislação, uma mudança até mesmo no perfil do consumidor, ele precisa fazer algumas adaptações naquele planejamento ou até rever aquele planejamento, porque ele na ação do controle, ele observa que o planejamento ele foi projetado numa circunstância que, na hora de execução, talvez tais circunstâncias tenham modificado. Então, ele precisa rever, baseado no controle, para verificar se vai ser necessário replanejar ou refazer o planejamento, porque não conseguiu atingir o que foi proposto inicialmente. Pois bem, então, dada essa explicação básica sobre as funções da administração, nós temos ainda as funções organizacionais. Então, as organizações, em sua grande maioria, elas possuem algumas áreas centrais ou áreas básicas das organizações, que é a área de produção e operações, ou seja, se uma empresa ela fabrica um produto, se ela comercializa um produto ou se ela presta um serviço, ela tem lá a sua área de produção e operação que vai organizar tais produtos ou que vai organizar os insumos para produzir, os insumos para prestar um determinado serviço. Ela tem também a área de finanças, todo o pagamento que a organização recebe, todo o pagamento que essa organização efetua e todo o recebimento que ela tem de seus clientes, dos produtos ou serviços que ela comercializa. Então, ela precisa ter esse controle. A área financeira da empresa ela é muito relevante, muito importante, até mesmo para planejar estratégias de expansão, planejar otimização de recursos. Então, a área de finanças, ela precisa ter muita atenção do profissional da área de administração. Nós temos ainda o setor ou a área de pessoas, gestão de pessoas, recursos humanos, então tem várias denominações, mas é importante que vocês entendam que a área relacionada à gestão de pessoas cuida das pessoas que estão envolvidas nessa organização. Ah, mas a organização ao qual o trabalho não tem muitas pessoas, não tem um departamento específico para cuidar das pessoas. Mas tem pessoas vinculadas àquela atividade, nem que seja apenas um empresário. Então, esse empresário, se ele perceber que há uma mudança no cenário, uma mudança na prestação de um serviço, uma necessidade de qualificação, de capacitação, ele vai precisar atender ou entender, compreender essa necessidade e se preparar para o mercado atendendo a essa demanda. E também a área de marketing. Então, vocês podem ter dentro da organização uma estrutura, uma equipe de marketing que vai ficar responsável por comunicar os produtos e serviços que a empresa comercializa, por desenvolver novos produtos e serviços, ou às vezes é só um profissional que está lá entregando o seu cartão de visita, fazendo uma propaganda do seu produto, do seu serviço. Obviamente, isso também é uma atividade de marketing que o profissional está desenvolvendo. Então, são as 4 funções organizacionais, 4 áreas básicas da organização. É óbvio que tem organizações que têm lá um setor que chama P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, tem outras organizações que têm lá o setor de logísticas e assim por diante. Então, essas 4 são as básicas, mas não se limita aí. Bom, dando sequência, nós temos também os chamados níveis organizacionais. O que quer dizer os níveis organizacionais? Quer dizer as atividades que são desenvolvidas por cada nível de profissional que é vinculado a essa organização. Então, se uma organização de grande porte, nós temos lá a área de produção, nós temos o nível intermediário, que era gerências, então eu tenho gerência de produção, a gerência de recursos humanos, eu tenho a gerência financeira, gerência de marketing, assim por diante, e nós temos a alta direção, que é onde se discute as políticas, são os conceitos mais abstratos da organização. Então, olha, vamos tornar essa instituição, essa empresa, líder do mercado de automóveis,
Ótimo, então é uma decisão de cúpula, eles têm que entender o quê? Eles têm que entender quais são os mercados que eles vão estar, quais são as políticas dentro de cada mercado de atuação, o impacto, às vezes, de um câmbio, do dólar, o custo dos seus produtos, eles têm que entender políticas internas, então é um nível de conhecimento muito diferente de quem atua lá no nível operacional. Então, quem está lá produzindo os veículos, eles têm que entender muito sobre mecânica, sobre como fazer um produto mais eficiente para ser incorporado nos veículos, obviamente atingindo a proposta da empresa, né? O que essa empresa se propõe na produção de veículos. O nível operacional, às vezes, não está pensando fora da empresa, está pensando muito no aspecto relacionado ao produto que o serviço. Então, já no quem atua em alta direção está pensando mais nessas habilidades que a gente chama habilidades conceituais, muito vislumbrando o mercado, o cenário e as circunstâncias que podem afetar a organização. E o nível intermediário, que é o nível de gerência, exige muito relacionamento humano, então habilidades humanas. Por quê? O nível de gerência tem os seus subordinados, que são os profissionais do nível operacional, então precisa comandar, precisa compreender as atividades que esses profissionais desenvolvem, mas também precisa negociar, precisa trabalhar, precisa apresentar resultado para quem? Para a alta direção. Então, o gerente, ele está, ao mesmo tempo, supervisionando, atuando bem no nível operacional, mas também ele está negociando com a alta direção políticas para a empresa, dando feedback sobre todas as áreas de atuação dessa empresa. Então, é importante que vocês entendam que o profissional da administração, ele pode atuar nos 3 níveis. Ele pode ser um supervisor do nível operacional, por exemplo, ele pode ser um analista lá no nível operacional, ele pode ser um gerente de recursos humanos, ele pode ser um gerente de produção, ou ele pode ser um diretor, por exemplo. Eu sou um diretor financeiro, eu sou um CEO da empresa, eu sou o presidente da empresa. Então, o profissional de administração, ele precisa compreender esses níveis e quais habilidades são necessárias, são exigidas para cada um desses níveis, para que, quando ele for atuar dentro de uma organização, ele compreenda que tipo de qualificação é mais exigida para que ele consiga desenvolver melhor suas atividades. Bom, então, seguindo essa proposta de discussão aqui, fazendo uma revisão rápida sobre organização, sobre o profissional da administração, como atuar nessas empresas, nas organizações também de uma forma geral, vale destacar que, dentro da administração, nós temos várias propostas de teorias que mostraram muito pertinentes à sua época, então apresentaram várias ferramentas que auxiliaram muito as organizações para estar melhorando melhorando os seus resultados. Porém, a gente sabe que as organizações, elas são muito dinâmicas, o mundo muda, as leis mudam, o hábito de consumo também é modificado, então as organizações precisam se adaptar. Então, perante todas essas mudanças, nós temos algumas teorias que são teorias clássicas da administração, e essas teorias, elas têm um propósito muito curioso. Qual que é esse propósito? Ela atua sempre em algumas variáveis, ou seja, nós temos uma teoria que o foco dela é atuar nas tarefas que são desenvolvidas dentro da organização, uma outra teoria que tem como propósito atuar nas pessoas que compõem essa organização, outra teoria que foca mais na estrutura, o qual foi elaborada e desenvolvida para a organização funcionar, outras teorias têm foco no ambiente que essa organização está inserida, e, por último, nós temos teorias também que focam na tecnologia que é disponibilizada, que é utilizada pelas organizações. Então, baseado nessas 5 variáveis, o profissional de administração, ele tem espaço para poder estar atuando, focando nessas variáveis, todas elas ou em uma delas.
Então, o profissional de administração ele pode ser recrutado, contratado para tentar melhorar o resultado organizacional. E ele pode decidir que, olha, eu fiz um diagnóstico e primeiro ponto de partida eu vou atuar junto às pessoas da organização, eu vou reestruturar o plano de carreira dessa organização, eu vou motivar as pessoas, eu vou qualificar e capacitar para que elas consigam apresentar melhores resultados e isso melhora o clima da organização e, consequentemente, vai gerar melhores resultados. Isso pode ser uma forma legítima de atuação do profissional de administração. Enquanto pode ter um outro profissional que faz também o diagnóstico em uma organização qualquer e avalie que a prioridade de se atuar naquela organização será na estrutura. Ele vai precisar enxugar aquela estrutura. A organização ela tem muitos níveis hierárquicos. Então, isso pode prejudicar a eficiência, pode aumentar o custo organizacional. Então, ele vai atuar no sentido de minimizar, de diminuir, tornar mais simplificado essa estrutura organizacional e, assim, melhorar os resultados da empresa ou de uma organização qualquer. Então, o profissional ele pode atuar na tarefa, ele pode atuar vislumbrando o ambiente, na tecnologia e assim por diante. Pois bem, então, dito isso, vale ressaltar que nós temos as chamadas teorias da administração. E essas teorias, surgindo aí lá na administração científica, início do século XX, com Frederick Taylor, né, com a ênfase nas tarefas, então seguido aí pela teoria clássica da administração, então com foco e a ênfase na estrutura, depois passando pela teoria das relações humanas, que tem como ênfase e foco as pessoas, burocracia e teoria estruturalista, que tem como foco estrutura, a teoria de sistemas ou cibernética, com foco no ambiente, a neoclássica, ou seja, a pós-clássica, que também tem foco na estrutura, porém, numa visão um pouco diferenciada da teoria clássica. Tem a teoria comportamental, que já é lá em 1957, com foco também nas pessoas, muito vislumbrando o comportamento dessas pessoas. E nós temos ainda a teoria da contingência, que tem como ênfase o ambiente e também a tecnologia. Então, só para a gente recuperar alguns pontos da administração científica, então ela surgiu lá em 1903 com Frederick Taylor, um engenheiro, tinha ênfase nas tarefas da organização, então atuava muito no sentido de trazer mais eficiência em âmbito operacional, então era a fábrica, era a indústria, o ambiente de atuação de Taylor, das pesquisas que foram desenvolvidas, e ele chegou a várias conclusões que, obviamente, geraram os resultados de otimização de custo, otimização de recursos, e à época foi muito bem visto isso, então vários empresários adotaram aí as ferramentas apresentadas por Taylor, então ele tinha como foco a organização racional do trabalho, a divisão de tarefas, simplificar os movimentos que eram feitos dentro de uma linha de produção, a especialização de pessoas, então, cada pessoa ia ficar especializada por uma atividade dentro do processo produtivo, e também tempos e movimentos, quanto tempo que a pessoa leva para fazer determinados movimentos, como que a gente pode tentar minimizar esse tempo para que a pessoa consiga produzir mais. É óbvio que essa teoria teve suas críticas, vários outros teóricos questionaram, diz que tornou aí o profissional muito mecanicista, então os profissionais eram vistos muito como máquinas, então várias críticas foram, de certa forma, publicadas contra a teoria, contra a administração científica de Taylor, mas o que a gente sabe é que ela, de certa forma, revolucionou e trouxe aí vários aspectos importantes para a organização, para tornar essas organizações mais eficientes, porém, teorias posteriores passaram a analisar outros aspectos que nós vamos verificar, então. Bom, nós temos que, após a administração científica, Henri Fayol vem com a proposta da teoria clássica. A teoria clássica já tem como foco a estrutura das organizações. Então, Fayol destaca que é possível melhorar
os resultados organizacionais, não necessariamente mexendo no operacional, mas sim na estrutura, os níveis dessa organização, a responsabilidade das pessoas que ocupam os cargos dentro dessa organização. Então, Fayol vem com a proposta de classificar as atividades das empresas como técnicas, comerciais, de segurança, contábeis, financeiras e administrativas. Então, com essa diferenciação, Fayol, de certa forma, consegue apontar e diagnosticar onde tem oportunidades de melhoria. Olha, talvez a função técnica, o nível atingir bons resultados. O nosso problema pode ser na área comercial. Então, a área comercial, que envolve marketing, que talvez a gente tenha que centralizar essa área sobre uma direção, sobre uma diretoria e dar aí um upgrade, dar aí um fomento maior, uma atenção maior da empresa perante essa área para que a gente consiga atingir melhores resultados. Então, Fayol tem a proposta de revisar todo organizacional e atuar nessas mudanças estruturais no sentido de melhorar o resultado. E também ele destaca que a função administrativa ela paira sobre todas as outras. Então, por mais que tenha importância a função operacional, técnica, as funções financeiras, ele destaca que a função administrativa ela vai ter que gerenciar todas as demais, para que consiga aí uma sinergia dentro de uma estrutura empresarial. Então, consiste em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Lembra lá do PODC? Fayol levanta, inclusive, alguns aspectos aqui muito semelhantes à proposta do planejamento, organização, liderança, execução e controle, ou direção e controle. Então, Fayol vem retomando alguns conceitos aí para tentar aplicar na estrutura organizacional. Bom, na sequência, nós temos uma outra teoria, que é a chamada teoria das relações humanas. Essa, sim, ela vem com uma forma de romper com os dois teóricos iniciais, aí, Taylor e Fayol. Então, a proposta de Elton Mayo, que é lá de 1930, da teoria das relações humanas, é que as organizações elas conseguem gerar melhores resultados se ela atuar e preocupar com as pessoas que compõem aquela organização. Por quê? Maio destaca que o incentivo econômico não é a única forma motivadora. Então, não basta você aumentar o salário do profissional para que esse profissional sinta-se motivado. É preciso buscar outros meios, outras alternativas. Nem sempre a pessoa ela se sente motivada pelo incentivo econômico. Então, talvez ela se sente motivada devido a uma perspectiva futura, um plano de carreira na organização, uma valorização do profissional, uma oportunidade desse profissional decidir dentro da estrutura organizacional. Então, são vários aspectos que passaram a ser retratados aí por Elton Maio, que é importante para o profissional e você consegue, às vezes, atuar dentro com as pessoas no sentido de melhorar muito focado em motivação, em satisfação do profissional dentro das estruturas organizacionais. Então, o trabalhador ele não se comporta como um ser isolado. Então, ele é um ser que está vinculado a um grupo de trabalho e esse ser ele tem as suas nuances, as suas necessidades, os seus desejos. Então, Elton Maio considera todos esses aspectos para que é preciso refletir sobre isso dentro das organizações e como atuar junto às pessoas para melhorar os resultados. Então, ele vem com várias propostas, desenvolveu várias pesquisas e comprovou que é possível, sim, melhorar as organizações atuando com foco nas pessoas. Então, ele propõe que a especialização funcional não cria necessariamente a organização mais eficiente. Ele destaca que pode ter um profissional muito eficiente, mas os demais, o grupo, a equipe, o time que esse profissional compõe, não é tão eficiente assim. Então, ele valoriza muito mais analisar o conjunto de pessoas que estão executando o trabalho do que uma pessoa individualmente. Bom, na sequência, nós temos aí a teoria da burocracia, lá em 1947, Max Weber foi um dos precursores, né, dessa teoria. O foco dela é na estrutura
E a sua origem, ela se deu no sentido da globalização. Então, as empresas criando grandes estruturas, atuando em mercados distintos, então torna-se necessário organizar, criar instrumentos e ferramentas para ter o controle organizacional, controle de vendas, controle de recebimento, de pagamento. Então, a teoria da burocracia ela vem nesse sentido, de tentar regular e controlar as organizações, muito baseado na racionalidade e também tem a sua origem aí marcada pela ética protestante. Alguns elementos da burocratização que a gente precisa refletir, apesar de que o senso comum atualmente entende como burocracia um ponto extremamente negativo, mas a origem da burocracia trouxe aí muitos elementos úteis para as organizações. É óbvio que o excesso da burocratização, isso pode prejudicar enormemente a eficiência. Mas a falta de instrumentos burocráticos para controlar, para regular, também vai gerar algum tipo de problema. Então, vamos analisar alguns pontos nesse sentido. Então, por exemplo, a divisão de trabalho. Se você cria instrumentos burocráticos, você pode fazer justiça dentro da organização. Então, as pessoas vão fazer vão realizar e desenvolver as suas funções que estão bem estabelecidas. A falta de especialização, isso pode gerar muita bagunça, muita confusão. Se não há divisão de trabalho, às vezes não há responsabilização caso um trabalho não seja executado. Mas se você tiver um hiper burocrático ou uma super especialização, você pode também ter um excesso de burocratização que vai prejudicar uma hiperresponsabilidade, super especialização, dentre outros pontos. A hierarquia é importante para você ter aí um senso de responsabilidade, um senso de direção, de como atuar dentro da empresa. Sem hierarquia, você tem a falta de autoridade. Muita hierarquia, você tem excesso de autoridade, tem autocracia e também imposição. Então, é importante ter um equilíbrio desses termos. As regras e regulamentos, isso pode auxiliar na execução das atividades, ações e também projetos empresariais. Falta de regras e regulamento, isso pode dar uma liberdade excessiva e se as pessoas não tiverem tanta maturidade, acaba que a empresa vai ser pouco eficiente. Já se você tiver regras e regulamentos excessivos, você vai ter ordem e disciplina, mas muito trabalho também para que as pessoas compreendam todas as regras e regulamentos. A formalização das comunicações, a falta dela é ausência de documentos e informalidade. Excesso é muito papel, é muito formalismo, é dedicar muito tempo ao meio e pouco tempo ao fim. Então, é importante entender o que é meio, o que é atividades meio, o que são atividades fins. Impessoalidade. Pouca impessoalidade, ênfase nas pessoas, muita impessoalidade, ênfase nos cargos. Então, os extremos eles são muito prejudiciais, é importante equilibrar isso dentro da proposta da burocracia. E, por último, nós temos seleção e promoção do pessoal. Então, quando não se tem política de seleção ou de promoção de pessoas, você pode ter muito apadrinhamento. Olha, o gerente aumentou meu salário, mas só porque eu tenho maior amizade com esse gerente. Então, quer dizer, um apadrinhamento. Exigência, olha, nós temos regras para aumento de salário, então o sujeito tem que atingir tal meta, tem que ter tantos anos de trabalho, tem que participar do projeto XYZ, tem que ter idade mínima e tal. Então, isso gera também um excesso de exigência que prejudica a eficiência, prejudica, aí, de certa forma, o desenvolvimento organizacional. Então, quando se fala em burocracia em si não é problema. O excesso, sim, pode gerar muito problema. Mas a gente sabe que a falta também vai gerar. Então, o grande mistério, o grande segredo da burocracia é o equilíbrio. Você criar ferramentas burocráticas de forma equilibrada que vai manter o controle da empresa sem prejudicar necessariamente a sua eficiência. Bom, temos também a chamada teoria estruturalista.
Essa teoria ela tem o foco na estrutura e também nas pessoas e ambiente, então ela amplia essa análise, né, apesar de ter aí a estrutura como o seu ponto central, mas também ela considera as pessoas e o ambiente. Então observe que as teorias elas vêm num processo de evolução. Algumas teorias vêm superando algumas disfunções de teorias passadas. Então a teoria estruturalista ela classifica as organizações em algumas tipologias, então existem organizações coercitivas, normativas e ela cria essas classificações, destaca a importância da organização formal, ou seja, todos os instrumentos que são adotados para desenvolver uma atividade, mas também ressalta que existe a chamada organização informal, ou seja, são aquelas relações que nem sempre estão previstas dentro dos documentos da instituição, mas elas existem e elas são muito úteis se você souber utilizar essas estruturas informais dentro da organização. Destaca que o homem é organizacional, ou seja, ele pontua que o homem nasce, às vezes, em uma organização hospitalar, ele precisa se desenvolver, se qualificar em outra organização escolar, ele precisa de produtos para sua sobrevivência, produtos alimentícios de outras organizações que produzem e comercializam, enfim, ele faz toda uma análise de como a sociedade está estruturada em cima das organizações. E também, na teoria estruturalista, é destacado que as recompensas materiais e sociais devem ser incorporadas, não só as materiais, mas as sociais também. O reconhecimento, a valorização do profissional, a oportunidade de crescimento, são vários pontos que a teoria estruturalista passa a considerar, absorvendo muitos aspectos, até mesmo positivos, de teorias anteriores. Então, o todo é maior do que a soma das partes, a visão de um grupo, de time, de equipe também essa teoria, e essa visão de sistema aberto. Então, vamos pensar a organização não como um sistema fechado nos seus muros, nas suas paredes. Vamos pensar como um sistema aberto que sofre influência a todo instante do ambiente e também consegue influenciar esse ambiente. Então, a proposta estruturalista é isso, ampliar essa visão de organização, considerando aspectos até mesmo de teorias anteriores. Nós temos aí a chamada teoria, que ela também tem uma ênfase nas pessoas, porém, ela vem muito no aspecto mais de motivação e de comportamento, com uma análise muito referente a esses dois pontos. Então, ela destaca o relacionamento do tipo obediência e autoridade como parte de um sistema mecânico de organização, e ela tem como proposta o chamado sistema orgânico, que é muito baseado em confiança, crença, interdependência e responsabilidade dos grupos. Então, enquanto o sistema mecânico tinha muito essa ênfase no individual, no sistema orgânico passa a compreender essa responsabilidade do grupo. Então, no sistema mecânico, a adesão, a delegação e a responsabilidade é dividida, a supervisão hierárquica ela é muito rígida, e a solução de conflitos ela é muito por meio de repressão e arbitramento. Já nos sistemas orgânicos proposto pela teoria comportamental, ela visa o quê? A participação e responsabilidade compartilhada entre as pessoas, a solução de conflitos através de solução de problemas, então, sem aquela repressão, aquela penalização, e sim aquela compreensão do que é o problema e tentar propor medidas para solucioná-lo. Dentro da proposta da teoria comportamental, um autor chamado Maslow, ele vem propor aí a chamada pirâmide das necessidades. Essa pirâmide, Maslow destaca que as pessoas elas tendem a ter uma classificação das suas necessidades. Então, as pessoas inicialmente elas têm necessidades fisiológicas, que é comida, água, sono, repouso e assim por diante. Depois de satisfeitas tais necessidades, eles vão subir o nível de necessidade, aí Maslow destaca as necessidades de segurança, que é de liberdade, de ausência de poluição, ausência de guerra,
dentre outros aspectos, as chamadas liberdades sociais, famílias, amigos, grupos, estima, aprovação da família, aprovação de amigo, reconhecimento e também as necessidades de autorrealização, que está no topo da pirâmide proposta por Maslow. A importância de se conhecer tais necessidades é fundamental para o profissional de administração. Por quê? Porque o profissional de administração vai saber identificar em qual nível de necessidade está aquele colaborador, está aquela pessoa vinculada à organização e o que é mais aconselhável estar utilizando como forma de motivar esse colaborador, de atender às suas necessidades, de atender o seu desejo. Então, dentro dessa perspectiva, Maslow destaca, inclusive, em cada um dos níveis que foram destacados, as necessidades fisiológicas, segurança sociais e assim por diante, dentro do ambiente de trabalho. Então, se a gente for falar das fisiológicas, horário de trabalho, intervalo para descanso, conforto físico, tendo satisfeitas tais necessidades, ele passa para o outro nível de segurança, trabalho seguro, remuneração e benefícios, permanência no emprego. Atendido tais necessidades, um outro nível, as chamadas sociais, amizade dos colegas, interação com o cliente, chefe amigável e outras questões relacionadas a tal aspecto social. Tem também as necessidades de estima, reconhecimento, responsabilidade, orgulho da organização com a qual está vinculado, promoções e, por último, a chamada necessidade de autorrealização, trabalho desafiante, diversidade, participação em decisões, crescimento pessoal. Então, saber dessa pirâmide de necessidades propostas por Maslow é muito significativo para o profissional de administração, que ele vai saber diagnosticar o que cada nível hierárquico depende, o que eu posso motivar cada grupo, cada setor de pessoas que estão vinculadas no trabalho. Bom, dito isso, nós passamos para a teoria de sistemas, que tem a visualização de uma empresa como um grande sistema, a organização como um sistema sociotécnico. O que quer dizer isso? Nós temos o chamado subsistema técnico, O subsistema técnico é todo o aspecto material da empresa, então infraestrutura física, máquina, equipamento, a tecnologia que é utilizada, a especificidade das tarefas e também o chamado subsistema social, as pessoas que estão dentro da empresa, que compõem essa empresa e as relações que são desenvolvidas entre essas pessoas, entre os grupos, sabendo que o ser humano normalmente ele está aí num ambiente de conflito, e dentro da organização isso é muito comum, ter conflito de ideias, conflito de interesses. Então o administrador, o profissional de administração precisa intermediar essas relações, tentando minimizar os conflitos, porque muitos conflitos podem inviabilizar a atividade organizacional. Então, dentro do sistema subsocial, nós temos ainda as habilidades e competências dos profissionais, as necessidades e aspirações. Então, dentro dessa proposta de sistemas, nós tentamos integrar o subsistema técnico com o subsistema social. Então, de nada adianta eu ter uma mega infraestrutura de trabalho se as pessoas não se relacionam, as habilidades são muito deficitárias, as pessoas não têm tanta competência de operar aquelas máquinas, então tudo isso pode prejudicar o resultado empresarial. Então é importante considerar tais aspectos para que a organização ela tenha, de fato, aí um equilíbrio, tanto no sistema técnico como no sistema social. Passando aí para a teoria neoclássica, essa teoria, após a clássica, ela vem no sentido de aprimorar o que foi discutido lá por Fayol na teoria clássica. Então, uma das principais pontos que foi abordado por essa teoria foi a administração por objetivos, que foi uma proposta onde que as organizações elas iriam passar a se planejar, a se estruturar pelos objetivos que são traçados. Então, enquanto antes da administração por objetivo tinha-se como foco a administração do cotidiano, a visualização para dentro da empresa, orientação apenas para produtos, após a administração por objetivos, o foco já é no futuro, a visualização para fora da empresa, orientação para as pessoas. Então,
são dois aspectos muito relevantes, um divisor de águas, quando você pensa em termos de estrutura de gestão antes da administração por objetivo e após a administração por objetivo, muito focado nas mudanças e a empresa atender essas mudanças no cenário externo. Bom, e nós temos ainda a chamada teoria da contingência, que é uma das teorias mais atuais, que tem como foco o ambiente geral, então, todas as condições que envolvem a tecnologia, legalização, política, econômico, aspectos demográficos, ecológicos, culturais, tudo isso que pode impactar diretamente a organização, ou seja, uma mudança na legislação, isso pode gerar um benefício organizacional ou pode gerar um risco para aquela empresa. Então, é preciso entender e compreender tudo que pode influenciar direta e indiretamente a organização. Então, quando se trata do ambiente geral, o profissional da administração, ele precisa estar atento a todas essas mudanças que podem gerar tais impactos. E ainda nós temos o chamado ambiente de tarefas, é onde a organização se relaciona diretamente, ou seja, uma empresa, uma organização, de maneira geral, ela tem os seus fornecedores. Então, qual que é a relação que é estabelecida junto a esses fornecedores? Como que essa empresa ela desenvolve os clientes? Qual que é a relação junto aos clientes? Como que é a concorrência? Tem muitos concorrentes, poucos concorrentes? É uma concorrência acirrada ou não? Os concorrentes eles têm a sua fatia de mercado sem disputar muito cliente? Como que é feito, como que é estabelecida essa relação? As entidades reguladoras, como que elas atuam no sentido de regulamentar a atividade empresarial? Pois bem, então, dentro da proposta da contingência, é preciso mensurar, avaliar e também validar os impactos do ambiente, tanto que o ambiente pode gerar para a empresa, como também que a empresa pode gerar para o ambiente, e a integração das teorias mecanicistas e orgânicas. Então, a proposta da contingência é entender o interno, o ambiente de tarefa, mas considerar todos os aspectos gerais externos que podem afetar a organização. Bom, pessoal, então foi isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.